TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com alegria, nós estamos de volta ao programa Respostas neste sábado, juntos com vocês aqui pela TV Imaculada. Quero saudar com muito carinho todos vocês que estão na sintonia, que estão participando, que estão neste momento juntos conosco, neste encontro, que é um encontro que está se tornando cada vez mais frequente entre nós. Estamos nos conhecendo, muita gente que está participando desse programa, que me encontra, mandando abraço, suas perguntas. Então esse programa é feito para você. O programa Respostas vem ao ar aos sábados aqui pela TV Imaculada, e depois nós também temos alguns momentos de reprise, e com certeza estamos fazendo esse caminho que procura iluminar a nossa estrada, né? Nós queremos caminhar de acordo com aquilo que entendemos que são as setas que a palavra de Deus e a nossa fé nos indica. Somos guiados por esta luz daqueles valores, daqueles elementos que constituem, digamos, a bússola do nosso caminho. Vocês sabem, vocês que já participam desse programa já tem um bom tempo, que nesse primeiro momento nós somos convidados a refletir a partir de um texto que nós buscamos luz exatamente para aprofundar aqueles temas que são importantes em relação à nossa fé, em relação à igreja, em relação àquilo que nós pretendemos, né, enquanto pessoas que seguem Cristo. E o seguimento de Cristo nos leva a uma ação, né, concreta, um caminho concreto, e as nossas opções, todas elas são pautadas por esses critérios do Evangelho. E nesse sentido, estes textos também que nós estamos estudando ultimamente falam sobre Maria, mas não só para falar sobre Maria em si mesma, mas sobretudo naquilo que Maria significa para nós, enquanto pessoas que estão a caminho, que fazemos parte de uma comunidade de fé, nós que seguimos seu Filho Jesus Cristo. E hoje, no texto de hoje, nós vamos refletir exatamente sobre aquilo que é uma tendência que começou a partir do Concílio Vaticano II, que é sobretudo o tema de Maria. Maria aparece na reflexão sobre a igreja exatamente num documento que fala sobre a igreja. E essa reflexão sobre Maria aparece no capítulo 8º, digamos, deste mesmo documento Lumen Gentium, que reflete sobre a igreja. E hoje, exatamente, vamos olhar Maria como virgem e mãe, né? Figura da igreja. O que significa dizer que Maria é figura da igreja? É o que nós vamos entender pela leitura que nós vamos disponibilizar para vocês agora. Vamos fazer essa leitura e nós já voltamos para a reflexão. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. A Santíssima Virgem e a Igreja. Fecundidade da Virgem e da Igreja. A Igreja, contemplando a santidade misteriosa de Maria, imitando a sua caridade e cumprindo fielmente a vontade do Pai, pela palavra de Deus fielmente recebida, torna-se também ela mãe. Pela pregação e pelo batismo, gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. E é também virgem que guarda a fé jurada ao esposo, íntegra e pura e a imitação da mãe do seu Senhor. Conserva pela graça do Espírito Santo, virginalmente íntegra a fé, sólida a esperança, sincera a caridade. Lumen Gentium, número 64. E agora, voltando para a reflexão, nós tivemos contato aí com esse texto que de fato no capítulo 8º, como eu dizia para vocês, está refletindo sobre Maria. Ora, o texto vai para destacar aquilo da relação especial, particular, que existe entre Maria e o mistério de Cristo. E ora, o texto fala sobre Maria em relação com a igreja.
De fato, o Papa Paulo VI evoca o título de Maria Mãe da Igreja no concílio, durante o Concílio Vaticano II. Isso tem uma importância muito grande, porque situamos o tema da Mariologia, vamos assim dizer, exatamente no campo, né, da eclesiologia, do estudo da Igreja. Veja, por quê? Porque o mistério da salvação, Maria participa desse mistério de Maria de maneira muito peculiar. E exatamente porque participa desse mistério de salvação, que Maria também tem um lugar particular dentro desta comunidade de salvação. Por que a Igreja? A Igreja é um sacramento, é um sinal, né, universal de salvação. Então Maria, a vida de Maria, o mistério, né, da sua existência, de tudo aquilo que Maria significa para nós, está intimamente ligado ao mistério da Igreja. Essa é a primeira coisa que o texto deixa claro, né? Porque Maria, ela tem o dom e o cargo, vamos dizer assim, a missão da maternidade divina, que é uma prerrogativa própria de Maria. Maria é mãe de Deus, como foi definido lá no início do cristianismo, né? Que une com seu Filho Redentor, que a une, né? Maria tem uma unidade muito grande, uma união íntima, intimamente unida à Igreja, mas Maria está unida também intimamente ao seu Filho Redentor. E por suas graças e prerrogativas singulares. Vejam, quais seriam? Segundo o texto, essas prerrogativas singulares seriam: primeiro, que a Mãe de Deus é a figura da Igreja. Veja que Santo Ambrósio já dizia o que é figura, no sentido de modelo, de sinal, né, daquilo que a Igreja deve ser em si mesma. Maria esplandece, né, esse ser sinal da Igreja, o modelo da Igreja. É a figura da Igreja, Santo Ambrósio dizia, quer dizer, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Então, por essas prerrogativas e dons e graças peculiares, Maria vive, né, o seguimento de Cristo de maneira plena. O seu faça-se em mim, ele foi abrangente, e não existe obstáculos então na vida dessa mulher para que ela pudesse realmente ter essa participação peculiar na vida, na história da Igreja, né? No mistério da Igreja, a qual também se chama com razão Virgem e Mãe. Veja que também a Igreja é chamada de Virgem e Mãe, né? Os filhos da Igreja, nós falamos que nós somos filhos da Igreja. Então nós fazemos uma comparação entre a maternidade de Maria e a maternidade da Igreja, que é também um dom, né? Nós somos filhos espirituais da Mãe do Senhor, da Mãe do Redentor, mas somos também filhos da Igreja. E no mistério da Igreja, Maria pertence o primeiro lugar, né? Por quê? Porque Maria vive essa entrega total. Maria vive o seguimento de Cristo, né? Ela, pela sua fé e obediência, gerou na terra o próprio Filho de Deus Pai. Veja, e qual é a missão da Igreja? É gerar Cristo para o mundo. Maria gerou o Filho de Deus, né? Então ela é esse modelo, né? Pela sua fé, pela sua obediência, por esse faça-se em mim, as portas da humanidade se abriram para que o Redentor pudesse vir a este mundo. O tempo do Advento fala, sobretudo agora no terceiro e quarto domingo, que da terra brota o Salvador, né? A terra que se abre. Quem é essa terra virgem que se abriu para que o Salvador pudesse vir ao mundo? Esta porta é Maria, né? E ela, ao contrário de Eva, né, ela se coloca na estrada da obediência, na estrada da entrega, na estrada do serviço. E de fato hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora de Guadalupe, a festa, né? E o Evangelho fala de Maria que parte apressadamente para visitar sua prima Isabel, para realizar este serviço de amor. Assim como Maria, nós somos convidados também a servir, a se preocupar com o outro, a se colocar no lugar do outro, a agir com caridade. Chegamos ao final então desse primeiro bloco. Depois vocês sabem que na sequência nós vamos responder então as perguntas que nos chegam.
algumas já estão, então vocês podem nos mandar suas perguntas, tem o número do telefone à disposição de vocês. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Programa Respostas, estamos agora iniciando este segundo bloco. Que bom que vocês estão aí presentes, estão conosco. E no início desse segundo bloco, nós vamos ler uma reação, uma pergunta que tinha sido feita, né, da Marlene, lá do Coronel Antonino. Marlene, obrigado pela sua participação. A Marlene respondeu, né, eu respondi uma pergunta da Marlene e depois ela fez essas considerações, né? Pede desculpas ao padre Adriano porque fez uma pergunta e o padre ficou irritado e disse que ela não é perfeita. Perfeito só Deus, mas ele pede que sejamos perfeitos. Ela segue o ensinamento, ama o pecador, mas não ama o pecado. Marlene, estávamos até comentando aqui durante o intervalo que como a gente responde para diversas pessoas, muitas pessoas que acompanham o programa, por vezes cada pessoa acolhe, né, ou recebe as respostas de um modo, mas absolutamente eu tenho um pouco esse modo que às vezes eu fico, né, esquentado, mas algumas referências eu lembro da sua pergunta que eu fiz, eu não falava absolutamente de você, porque inclusive quando chegou sua pergunta eu disse, nesse momento é muito pertinente a pergunta em relação àquelas polêmicas envolvendo o discurso de Papa Francisco em relação ao casamento, né, assim dito homossexual, tá? Então nesse sentido eu tenho um jeito próprio, né, que muitas vezes é compreendido, outras vezes não, mas eu não fiquei absolutamente irritado contigo, tá? Pela sua pergunta. Quando eu fiz algumas referências ali, eu falava, né, sobretudo daquelas pessoas que têm sempre as mesmas temáticas, as mesmas perguntas, e normalmente, eu já falei isso em outros programas, né? São pessoas muito preocupadas com a moral sexual e pouco preocupadas com a moral social, né? São pessoas que têm um desequilíbrio na moral. Parece que a moral cristã é só da cintura para baixo, né? Mas eu não fazia referência a você. Sua pergunta foi muito oportuna, porque essas perguntas é que nos dão oportunidade de esclarecer muitas coisas, né? Se você, com relação à perfeição aí, né? Ser de perfeitos como nosso Deus é perfeito, esta perfeição ela é sempre medida, né, exatamente pela própria palavra de Deus, porque esta perfeição é misericórdia, é acolhida, é perdão, e eu concordo plenamente que quando você diz que nós temos que amar o pecador, mas não o pecado. Isso próprio Deus faz, né? O próprio Deus nos faz. Eu não fiquei irritado com você não tendo que pedir desculpas, tá bom? Sua pergunta nos ajuda e é o que eu sempre digo. São temas polêmicos? São, mas a gente precisa encará-los. Por quê? Porque as respostas que vão sendo dadas nem sempre respondem, digamos, tendo um ponto de vista um pouco mais sereno ou uma visão do todo. É importante isso, né? E aquilo que eu falava sempre é válido como equilíbrio nesses discursos, né? Nem tanto digamos, o rigorismo do moralismo, que é um extremo, né? Mas também de outro lado a gente evitar, né, aquilo que nós precisamos muitas vezes de balizas, de orientações na nossa vida. Tem muitas coisas que Deus nos coloca, né, nesse nosso caminho exatamente para que nós sejamos capazes de caminhar para a vida, né, de seguir o caminho que Deus apresenta para nós. Tá bom, Marlene? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, tá bom? Que você seja sempre muito bem-vinda, tá? Suas perguntas. E as reações ali, eu de fato na hora não pensava em você, mas eu colocava aquilo que, de modo geral, acontece em nossas comunidades, né? Em relação a alguns temas candentes. Muito bem, vamos para a pergunta do Weber. O Weber lá do bairro Amambaí,
Esse bairro eu conheço, Fábio, fica tranquilo que dessa vez eu já me localizei aqui, né? A pergunta do Heber, obrigado pela sua participação, tá? Maria faz parte da Trindade? Seria Maria o Espírito Santo? Heber do céu, você quase me fez cair da cadeira aqui, meu santo. Não, absolutamente. Maria, inclusive nós estamos falando, já tem um tempo no programa Heber sobre Maria, né? E dizemos com muita frequência que Maria, na história da salvação, é um personagem que tem um papel muito importante, tá? Mas absolutamente isso, em nenhum momento nós podemos entender que Maria fizesse parte dessa trindade, no sentido de que fosse parte da divindade, não. Maria está com Deus, Maria vive essa comunhão plena com Deus, é cheia de graça. Pela nossa fé católica, Maria não tem o pecado, não tem essa mancha, ela não foi tocada, digamos, por este pecado. Então, ela é toda de Deus, mas toda de Deus assim como também nós seremos, porque nós todos queremos um dia participar da plenitude do amor de Deus, sermos inseridos na alegria do seu mistério. Mas a nossa inserção é por conta da redenção de Cristo, não porque nós sejamos parte, né? A mesma coisa, Maria recebe algumas graças particulares, né? Essa preservação do pecado, Maria que é inserida de corpo e alma no céu, também a gente diz que Maria já está plena, já vive a realidade plena em Deus. Mas Maria não é parte da Santíssima Trindade. A Trindade continua sempre três, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E Maria não é o Espírito Santo absolutamente. Até porque os textos deixam bem claro, quando o anjo anuncia a Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, porque aquele que vai nascer de ti, né, ele é filho do Altíssimo, né? Seu reino não terá fim. Então existe uma relação muito íntima de Maria com a Santíssima Trindade, por conta que Maria responde de maneira muito objetiva, muito plena a tudo que Deus pede. E essa intimidade de Maria se dá sobretudo pela sua relação com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é gerado no ventre de Maria, né? E ela é mãe de Deus. E nesse sentido, Maria acompanha os primeiros passos de seu filho Jesus. Então nós temos aí uma relação de Maria com a Santíssima Trindade, sim, como nós temos, né? Deus habita em nós, né? Heber, Deus habita em você, Deus mora em nós. Nós somos morada de Deus, nós temos o divino hóspede, assim como Maria também se colocou em inteira disposição, né, desse projeto de Deus e dessa ação. Então, o Espírito encontra em Maria um grande campo de ação, tá? Mas Maria não faz parte da Santíssima Trindade, absolutamente, né? Isso tem que ficar bastante claro para nós na nossa catequese. Maria tem seu lugar, sem dúvida alguma, né? Mas não podemos confundir, porque Maria não é uma deusa, como a gente sempre coloca, e precisa ficar muito claro, tá bom? Heber, obrigado pela sua participação, tá bom? E vamos... Maria Aparecida, vamos passar para a pergunta da Maria Aparecida, né? E olha o nome também, né? Maria Aparecida. Lá da Vila Nova, tá aqui Vida Nova, mas deve ser Vila Nova, né? Saída para Sidrolândia. Pode ser mesmo. Muito bem, Maria Aparecida está perguntando em qual passagem bíblica está escrito que Maria é mãe das pessoas e rainha. Muito bem, Maria Aparecida, aqui nós estamos no campo, né? No campo sobretudo da espiritualidade, no campo da devoção, né? E faz muito tempo que a igreja, que os cristãos, desde lá do início, né, se colocam, né, na devoção a Maria, dão a ela exatamente pela resposta positiva que ela deu ao projeto de Deus, né, aquilo que Deus quer dar para todos nós, a coroa da justiça, a coroa
da glória. Então não é absolutamente estranho aos cristãos dizerem que Maria foi coroada como rainha. Não está explicitamente no texto bíblico, mas nós não encontraríamos nenhuma dificuldade na Bíblia em dizer, Paulo diz, eu recebi a coroa, terminei, combati o bom combate. Isso não pode ser dito de Maria? Sem dúvida alguma, Maria combateu também o bom combate, recebeu a coroa da glória. Então o que significa? Se nós, desde o início, pela nossa fé, e aqui Maria Aparecida, nós podemos dizer que não é só na Bíblia que nós encontramos verdades de fé, pelo menos para nós católicos, né? Não é só na Bíblia, mas também numa outra modalidade da revelação, que é a tradição. E isso remonta, né, ao período do início do cristianismo. Então está claro para a nossa fé que Maria é coroada por conta da sua plena disposição ao projeto de Deus. Mas, aquilo que eu estou dizendo, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, né? Diz a carta de Paulo. Isso de modo muito peculiar é aplicado a Maria, né? E a maternidade de Maria. Existe uma passagem bíblica, Maria, que infelizmente, Maria Aparecida, que as pessoas esquecem. Essa maternidade ela é reconhecida gradativamente, mas é óbvio que nós não estamos falando aqui de uma maternidade de ordem biológica, né? Não é o caso nosso. Mas quando está aos pés da cruz, o Evangelho de João coloca Jesus, aponta, né, num diálogo ali derradeiro, no final, aos pés da cruz, Maria, Jesus aponta para o discípulo amado, João, eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. Então, os cristãos, baseados, fundamentados na Sagrada Escritura, o Espírito Santo, por exemplo, quando o anjo saúda Maria, né, o Espírito Santo descerá sobre ti, né, a força do Altíssimo te cobrirá. Veja, a força do Altíssimo te cobrirá. E nesse sentido, Maria é santa exatamente por conta dessa predisposição plena a realizar o projeto de Deus. Então, esse título dessa maternidade são esses temas que realmente a gente tem trabalhado, né, ultimamente para falar dessa maternidade espiritual. Os cristãos, o mundo evangélico, um certo mundo evangélico pentecostal se afastou, né, destas tradições que são muito antigas. Inclusive eu digo, Maria Aparecida, existem linhas dentro do cristianismo pentecostal que se afastou inclusive do protestantismo inicial, porque nós temos o próprio Lutero e muitos reformadores que têm passagens muito bonitas sobre o lugar, né? O lugar de Maria, né? E é um lugar que não em nenhum momento fere aquilo que é a centralidade do Cristo, sendo Ele o único Redentor, o único Salvador. Mas toda a Sagrada Escritura fala de mediadores. Sempre se falou de mediadores, desde o Antigo Testamento, né? Moisés sobe a montanha, o povo espera, então, para dizer o grande mediador do Antigo Testamento, né? Moisés. Então, essas mediações e esses destaques que vão sendo dados. E a devoção a Nossa Senhora, ela começou já no início, né? A devoção, eis que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. O que é bem-aventurada, segundo a Sagrada Escritura? É uma pessoa que alcançou a felicidade plena, né? Alcançou a felicidade em Deus, alcançou a coroa, né, da vitória. Se essa coroa da vitória pode ser aplicada a cada um de nós que vamos caminhando em Deus até sermos salvos, redimidos, Maria também foi a primeira redenta, né? E o nosso céu entende que entre os anjos e santos, entre todos esses amigos íntimos de Deus, Maria é chamada então de rainha, né? De rainha. Então esses são títulos de carinho, da devoção, do reconhecimento, do papel, da importância de Maria na nossa fé, viu? Maria Aparecida. Por isso que também, quando nós estamos fazendo essas reflexões sobre Maria, né, no primeiro bloco, a Igreja, nos seus textos, vai recolher todas aquelas afirmações importantes, por exemplo, quando
desde os primeiros concílios, que se reconhece Maria como mãe de Deus, né? Longe de ser Maria uma mulher qualquer nesse sentido, né? Mas é uma mulher qualquer no sentido de que não tinha nada de extraordinário. É uma mulher que, plena de Deus, né, se fez extraordinária no ordinário da sua predisposição à vontade de Deus e à realização do seu projeto. Tá? Mas esses títulos, rainha, mãe, né, são reconhecimentos deste papel. Assim como nós temos também dentro da nossa própria fé, do nosso caminho de fé, pessoas que nós entendemos que nos aproximam de Deus. Esse é o papel grande de Maria em relação a nos aproximar de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Então Maria, por primeiro, nos ensina que o caminho da salvação é responder ao seu Filho Jesus, né? E assumir esse Filho na nossa vida. Tá bom, Maria Aparecida? Obrigado pela sua participação. E nós vamos para o intervalo e temos ainda um último bloco para o nosso encontro deste programa Respostas. Não saia daí, nós já voltamos. Terceiro e último bloco, então, estamos de volta, programa Respostas. Estávamos acompanhando aí no intervalo também esse programa muito belo, essa catequese que Dom Dimas, nosso arcebispo, tem feito, sobretudo nos guiando a partir daqueles elementos que estão presentes no catecismo da igreja. São pérolas, né? Sobretudo nesse tempo que a gente ouve tantas coisas e nós precisamos, os cristãos precisam estar conscientes da peculiaridade ou da nossa identidade, né? Em relação a isso é muito importante, sobretudo porque é o próprio bispo que está realizando estas catequeses, né? Que coisa boa. Muito bem, vocês estão se cuidando, nós estamos percebendo esses dias que o toque de recolher aumentou, né? Agora passou a ser a partir das 22 até as 5 da manhã e estamos preocupados com aquilo que a gente tem escutado em relação aos leitos nos hospitais, né? Parece-me que boa parte das UTIs já estão chegando próximo da sua capacidade máxima. A gente fala isso porque nós precisamos ser muito prudentes, né? E essas precauções que nós estávamos tomando, eu penso que elas precisam ser redobradas neste momento. Eu vejo que aqui eu não estou próximo de ninguém, mas aqui todo o espaço, né, da TV Imaculada, do estúdio, a gente está sempre de máscara, tem o álcool em gel, então nós precisamos tomar muito cuidado. A gente sabe que o vírus está por aí, nós estamos na esperança aí de uma decisão sobre uma possível vacina, que não sabemos exatamente quando vai ser disponibilizada para todos nós, mas de qualquer forma, no momento, o que a gente pode fazer é o cuidar-se, né? O cuidado conosco, cuidado também com aquelas pessoas que nós amamos, né? Isso fica sempre muito evidente, é muito importante para nós nesse momento, né? Tomarmos todas as precauções necessárias. Muito bem, então nós estamos no tempo do Advento e também a próxima pergunta pede-nos exatamente para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre esse tempo do Advento. Vejam que liturgicamente é um tempo de preparação, é um tempo onde a sua finalidade é nos preparar para o Natal. Mas atenção, temos dois momentos do Advento, se nós formos olhar a liturgia da palavra. Num primeiro momento, nós vamos recordar agora no primeiro e no segundo domingo do Advento, a nossa fé fala da segunda vinda de Cristo. E se fala também da vigilância, da necessidade que nós temos de estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Viver uma vida na luz, nós somos filhos e filhas da luz. Então, a primeira parte do Advento, toda a liturgia da palavra se centrou sobre isso. Depois uma outra segunda parte do Advento, que vocês já vão perceber nesse final de semana. As leituras todas vão se voltar para a memória da primeira vinda de Cristo. E nós podemos dizer que existiu uma vinda em três momentos, né? Cristo veio uma primeira vez, Cristo vem,
Ele está presente hoje na nossa vida. Cristo é ressuscitado, está vivo, né? Vem na Eucaristia. Toda vez que nós nos reunimos em seu nome, como diz a própria palavra, eu estarei reunidos no meio deles, eu estarei no meio deles. Então, nós temos essa vinda cotidiana de Cristo em nossas vidas. Ele que se faz companheiro de estrada. Mas nós acreditamos que o Senhor também virá. Esse virá, essa segunda vinda, esse momento, é o momento culminante de toda a história da salvação. Onde todo o caminho salvífico vai encontrar a sua plenitude em Deus. Aí nós vamos ter o juízo final, como nós proclamamos em nossa fé. Nós também temos a ressurreição final, né? Então, e agora a preparação para o Natal, para que a gente possa não viver essas festividades somente do ponto de vista do mundo, né? Que o mundo fala da festa em si, né? Da festa. E aí a gente precisa descobrir cada vez mais, adentrar no mistério do Natal, significa descobrir as razões pelas quais nós podemos realmente celebrar. Celebrar que Deus veio a este mundo. Celebrar que a humanidade nunca mais esteve só, porque o Eterno entrou no tempo. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Armou sua tenda entre nós. Então nós vivemos desta certeza desse Deus que se torna Deus conosco, o Emanuel, né? E agora é um tempo também de advento, é um tempo de amolecer os corações, fazer um balanço da nossa vida, né? Chegando ao final deste ano, depois de um período onde provavelmente Deus está tentando nos mostrar muitas coisas, então nós temos que fazer a leitura também de tudo isso que está acontecendo. E o que podemos tirar de tudo isso enquanto crescimento, enquanto aprofundamento de uma consciência mais solidária, né? Voltar ao essencial. E alguns personagens no tempo do Advento são muito importantes para nos ajudar a viver de maneira cristã esse tempo. Podemos viver o Natal como uma festa secular, onde nós estamos preocupados simplesmente com estar juntos, com a festa, com tomar, com comer. Essas coisas, a confraternização é uma dimensão, claro, importante também deste momento. Mas nós cristãos vemos brilhar uma luz e essa luz é Cristo. O sol da justiça veio nos visitar, que do alto céu nos veio visitar. Então é um motivo de grande alegria do ponto de vista da nossa fé. Deus mesmo veio a este mundo, né? Armou sua tenda entre nós. Então o tempo do Advento fala-se muito de esperança. Não sei se vocês já perceberam que toda a liturgia da palavra vai nos falar de esperança. E agora alguns personagens como Maria, João Batista, são pessoas que vão nos levar ao presépio, vamos assim dizer, né? A esse momento tão importante da história da humanidade. Tão importante que nós entendemos que o nascimento de Cristo é um divisor de águas. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então nosso calendário se pauta por este evento que marca para sempre a história da humanidade. Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. E isto muda tudo, né? Tudo muda. Se Deus veio a este mundo, tudo muda. Este mundo ganha uma nova luz, né? Novas perspectivas são trazidas para nós. E na dimensão da caridade é muito importante, sobretudo, iniciativas, né? Na expressão dessa confraternização, deste espírito solidário, que não deve ser alimentado somente no Natal, mas, sobretudo agora, né? Eu acho que seria bonito, por exemplo, a gente conhecer um pouco dentro das nossas comunidades as diversas iniciativas para ajudar famílias que estão passando por dificuldade, para ter uma cesta com panetone, né? Também para poder ajudar nossas famílias, sobretudo aquelas famílias desempregadas que estão numa situação difícil, tá? Então é um tempo de muita solidariedade. Não sei quantas iniciativas a gente podia fazer de demonstração do nosso
do nosso sentir-se parte de uma humanidade ferida, de sentir a dor do outro. Eu penso que seja, sobretudo, o Advento quer despertar no nosso coração essa capacidade de voltar ao essencial e de sentir a dor do outro, né? Eu penso que nós estamos precisando muito de compaixão. Compaixão. Esse é um sentimento que me ajuda a se colocar no lugar do outro, me ajuda a sentir com o outro, para que nós possamos vivenciar concretamente esse Natal. Quando é que eu sei que o Natal aconteceu? Se Deus saiu de si para vir a este mundo, né? Na fragilidade, na humildade, esse é um convite também para nós. E nada mais contrário ao espírito do Natal, e o Advento nos mostra isso, do que este espírito consumista, esse desespero, né, que a gente tem para comprar e presentes, quando na verdade tornar-se presente para os outros seria o elemento mais essencial desse tempo. Tornar-se presente. Não comprar um presente agora para satisfazer simplesmente esses ritos, né? Que podem terminar sendo ritos estéreis. Se não existe no nosso desejo, no nosso coração, aquela vontade, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um cristão, né? Um cristão com tudo isso, o que isto significa, eu quero ser luz. Então as iniciativas que podem ser feitas no nível da própria família. Agora, infelizmente, nós não vamos poder ter as novenas de Natal, que é um tempo de confraternização, um tempo de união das famílias, mas a gente tem aí os meios, né? As redes sociais, o WhatsApp, e então aí está um campo ainda que limitado, né? Que nós não podemos ter o contato físico, mas nós podemos demonstrar nosso amor com mensagens, né? Feliz Natal, ligar para alguém que faz tempo que você não liga, reconstruir talvez aquela amizade que esfriou, talvez retomar aquele relacionamento, né? Aquele desejo que você tem com a sua esposa, com o esposo, a família. Perdoar-se é um tempo forte que nós temos que pedir a graça do perdão. Às vezes tem famílias que tem pai que não está falando com o filho e o contrário também. É tempo de perdão, por quê? Porque se Deus fez o que fez por nós, significa que nós somos importantes para Deus, né? Significa que nós temos um caminho a ser percorrido na dimensão da nossa fé, e essa fé que deve alargar o nosso coração, né? Eu não sei quais iniciativas a comunidade de vocês estão fazendo, mas é sempre importante exercer concretamente a nossa capacidade de desprendimento, a nossa capacidade de voltar ao essencial, né? Mais importante do que ter as coisas, centrar-se no ser, né? E aqui nós vamos perceber que o Natal nos lembra que as coisas mais importantes desse mundo não têm preço. É algo que a gente precisa recordar sempre, porque me parece que nessa busca frenética por ser feliz, pensando que o centro da nossa vida é o material, a gente esquece as coisas que são mais importantes e perde-se a dimensão do dom, né? A dimensão do dom, né? A dimensão de dedicação ao outro, né? Sobretudo nesse sentido, esse tempo nos fala disso, né? Da gente ser um dom para o outro. E aí se preocupar um pouco menos com essas coisas materiais, que nós precisamos desse suporte, né? Com certeza, mas isso não é o centro da nossa vida. Então, Natal é tempo de despojamento, de humildade. E quando é que a gente sabe que viveu, que se preparou bem para o Natal? Na medida que você se tornou como Deus, né? Como esse Deus que se despoja, esse Deus que demonstra seu poder amando, né? Se colocando inteiramente à disposição da humanidade, e veio para nos salvar, e veio para demonstrar o seu amor. Eu não sei se tem uma coisa mais simples nesse mundo do que um presépio. E aí a gente precisava retomar a dimensão da preparação do presépio e o que ele significa na nossa vida, né?
esse mundo de ostentação é a coisa mais contraditória com o espírito do Natal. Por que nós precisamos de ostentar? Não temos necessidade de ostentar. A grande ostentação nossa seria essa: nós somos amados por Deus. Deus nos ama. Deus quer nos abraçar e enviou seu Filho ao mundo para ser esse rosto de Deus, né? Esse abraço de Deus. Eu falo que Cristo é a epifania do amor do Pai. Então, esse Jesus que nasce, ele é a manifestação, a epifania do amor de Deus, o amor do Pai por todos nós. Então eu quero desejar, nesse período de reta final para o Natal, que nós possamos nos abrir a fazer mais meditação, mais momentos de oração e também de alargar nosso coração para o horizonte da caridade, da solidariedade. Que tal? Vamos fazer isso? E aí nós precisamos também de momentos de oração, de momento de parada, momento de reflexão, e nós vamos isso vai ser facilitado, sobretudo, pelo fato de que nós vamos estar mais próximos, assim, do nosso ambiente familiar, porque provavelmente, gente, o conselho que todos vamos receber de não fazer aglomerações nesse período. Nossa demonstração de amor terá que ser feita exatamente com o cuidado. Vamos manifestar amor um ao outro, cuidando um do outro. E se o distanciamento nesse momento é o mais importante para que a gente possa preservar a saúde do outro, né? É isso que nós vamos fazer, né? Então, com muita simplicidade, né? Dá para ser feliz também em Natal, em tempo de pandemia. Como vivenciar esse momento agora, tendo em vista as particularidades do momento que nós estamos vivendo. Mas não vamos esquecer que Deus nos ama, não nos abandonará, nunca nos abandonou e não vai ser agora que Deus vai nos abandonar. Então, nós vamos nessa confiança de que Deus está conosco. Ele é o Deus conosco. Chegamos ao final, então, desse programa e saudamos a todos vocês esse tempo do Advento, final de semana com leituras muito bonitas também para nos ajudar, nos iluminar, e vamos seguir essa luz que vai nos levar até o presépio de Belém. Vai nascer um menino Deus, esse menino que veio para transformar para sempre a história da humanidade. Quero pedir a bênção de Deus por intercessão da Imaculada, assim invocada por São Maximiliano Maria Kolbe. Que esta bênção de Deus te ajude também a viver de maneira profunda este tempo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, o programa Respostas chegou ao final. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e bom final de semana. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.